A diferença vívida entre a graça brasileira e a tumulto do Oriente, vista no Rio de Janeiro. Será que são mesmo do mesmo povo? Esta frase abafada foi sussurrada por Clark Hamilton, um jornalista britânico, enquanto ele pressionava as mãos contra os ouvidos em um restaurante no Rio de Janeiro. Clark, correspondente da BBC, viajava pelo mundo, investigando as sutilezas das diferenças culturais e os fenômenos sociais. Desta vez, seu foco era a notável distinção de comportamento entre viajantes de uma mesma esfera cultural asiática, mas observada em um cenário tropical. Para os ocidentais, a princípio, as diferenças entre vários povos asiáticos são frequentemente indistinguíveis. Devido à cor da pele, cabelo e contornos faciais semelhantes, turistas da China e, por vezes, até de outras nações, são frequentemente agrupados sob a vaga etiqueta de asiáticos, assim como a nacionalidade de europeus pode ser difícil de discernir apenas pela aparência. No entanto, nos últimos anos, as redes sociais têm sido inundadas por relatos de um abismo comportamental entre certos grupos asiáticos, especialmente em destinos de férias internacionais ou restaurantes. A etiqueta e a civilidade de alguns turistas, em contraste com outros, eram temas frequentes, gerando por vezes debates acalorados. Clark ficou particularmente intrigado por um post que descrevia uma cena em que hóspedes locais, incapazes de suportar o barulho e a algazarra de um grupo de turistas chineses, se retiraram calmamente. Quando o garçom se aproximou, o hóspede apenas acenou com a cabeça e sorriu levemente, partindo em silêncio, um pedido de desculpas implícito pela inconveniência. Esse comentário havia recebido milhares de curtidas e respostas, ecoando o espanto pela disparidade de conduta dentro de grupos culturalmente próximos. O instinto jornalístico de Clark exigiu que ele investigasse essas observações dispersas pessoalmente. Decidiu viajar para o Brasil e em seguida para a China, buscando confirmar a verdade não através da tela, mas com seus próprios olhos, ouvidos e coração. Com esta forte convicção, ele embarcou no aeroporto de Heathrow rumo ao seu primeiro destino, o Rio de Janeiro. A primeira coisa que Clark Hamilton percebeu ao chegar ao aeroporto do Galeão, no Rio, foi a qualidade do ar e do silêncio. O som dentro do aeroporto era surpreendentemente contido, as vozes eram suaves e a cena diante dele, estranhamente organizada. Não havia lixo no chão. Embora estivesse em um país estrangeiro, uma sensação inesperada de calma e ordem invadiu seu peito. Clark havia reservado um hotel executivo bem avaliado em Copacabana. Após uma tranquila viagem de metrô do aeroporto, ele chegou bem antes do horário de check-in. Na recepção, foi recebido por uma funcionária brasileira de talvez 30 e poucos anos, com um sorriso gentil e acolhedor. Bem-vindo. O senhor é Clark Hamilton, o da reserva? Embora seu inglês não fosse perfeito, a lentidão e a atenção da moça ao falar acalmaram Clark. Enquanto tratava dos procedimentos, a funcionária rabiscou um mapa dos arredores em um bloco, apontando: o restaurante é aqui, para a estação do metrô siga reto nesta rua. Ela parecia estar dando instruções a um convidado em sua própria casa com um calor genuíno. Clark comparou mentalmente essa experiência com check-ins passados na Europa. Recepcionistas distantes, atitudes que pareciam exigir gorjetas e funcionários impacientes com perguntas. O contraste era gritante. Após o check-in, a funcionária acenou educadamente e acompanhou-o com a bagagem até o elevador. Em agradecimento, Clark tirou uma nota que havia preparado para a gorjeta e discretamente a ofereceu. A brasileira recuou, surpresa, e sorriu, dizendo: "A sua intenção é mais do que suficiente, senhor." Clark arregalou os olhos. Nenhuma gorjeta? Na América do Norte e Europa, a gorjeta era um sinal de gratidão e, por vezes, uma compensação esperada pelo serviço. Era um valor intrínseco, uma retribuição por um bom serviço. Mas Clark percebeu que no Brasil, ou pelo menos com esta pessoa, o gesto não era uma transação esperada. A atitude da funcionária era de acolhimento sincero e desinteressado. Nesse momento, Clark sentiu pela primeira vez a dignidade cultural sutilmente orgulhosa do Brasil. Não apenas boas maneiras ou civilidade,
mas uma virtude enraizada na vida, um cuidado natural pelos outros. Em poucas horas no Brasil, uma sensação indescritível de paz e impacto preencheu o coração de Clark. No dia seguinte, Clark visitou o luxuoso restaurante buffet do hotel no centro do Rio, buscando verificar o incidente viralizado nas redes sociais. A história era de turistas chineses se apossando de mesas reservadas, causando tumulto, apesar da cortesia do staff. Clark sabia que precisava testemunhar o fato para um relato preciso. Ele chegou propositalmente na hora do almoço. Embora não tivesse reserva, ao perguntar na recepção, uma funcionária de voz calma e sorriso amável respondeu: "Hoje está um pouco cheio. Se deixar seu nome, faremos a acomodação por ordem de chegada." Clark adicionou seu nome à lista. Os outros clientes na sala de espera conversavam em voz baixa. Uma atmosfera tranquila pairava no ar. De repente, o ambiente mudou. Um grande grupo de turistas chineses irrompeu pela entrada. Suas vozes eram altas e o tom imperativo. Clark imediatamente os reconheceu. O sotaque e a cadência eram idênticos aos de um casal chinês que ele havia ouvido no metrô no dia anterior. O som da conversação em mandarim era agudo, com uma inflexão quase estridente, destacando-se na quietude do local. Sem esperar pela anfitriã, o grupo entrou. Ignoraram as mesas vazias, sentando-se sem cerimônia em assentos claramente marcados com placas de reservado. O staff se apressou, tentando explicar em inglês que as mesas estavam reservadas, mas os turistas falavam alto em mandarim, sem intenção de ouvir. Clark mal podia acreditar no que via. Seria este o cenário que ele tanto havia lido? Logo depois, outra funcionária trouxe os clientes que haviam reservado as mesas invadidas. O embate foi imediato e a tensão aumentou. Um dos homens do grupo chinês começou a gritar em voz alta. Clark não entendia o idioma, mas a força e o tom agudo da voz o paralisaram. Ele sofria de uma leve hipersensibilidade auditiva e seu corpo reagia a sons altos e repentinos. Seu coração acelerou, as palmas das mãos suavam e uma dor aguda apertava o fundo de seus ouvidos. Enquanto sua cabeça latejava, ainda assim, Clark não desviou o olhar. A missão de um jornalista era testemunhar a realidade. Independentemente de sua condição física, o choque cultural que se desenrolava era uma realidade imperdível. Nesse momento, o objeto da reportagem se transformou de algo externo para algo pessoal. O grupo chinês continuou a ocupar as mesas reservadas e o local virou um caos. Os funcionários brasileiros, visivelmente perturbados, mantinham um sorriso e continuavam a se comunicar em inglês, mas os turistas gritavam em mandarim, irritando os nervos de Clark. Logo, outro grupo de turistas chineses, também com reserva, chegou e a discussão entre os próprios compatriotas começou em alto e bom som. Mesmo com a intervenção do staff, as duas facções chinesas discutiam, ignorando completamente os arredores. O corpo de Clark estava no limite. Os ouvidos zumbiam, o coração disparava, a respiração ficava superficial. Apesar de estar sentado, sentia tonturas e náuseas. Se continuasse, desmaiaria. Sentia-se compelido a ficar, contudo, o senso de dever de jornalista o forçava a testemunhar a realidade até o fim. Nesse momento, um casal de idosos brasileiros sentado na mesa ao lado olhou para ele com preocupação. O senhor levantou-se imediatamente para chamar um funcionário. A senhora colocou a mão gentilmente nas costas de Clark. Embora a comunicação fosse silenciosa, o gesto transmitia preocupação profunda. Clark, pressionando o peito e limpando o suor do rosto, tentou gesticular que não estava bem. Um funcionário que falava inglês rapidamente chegou e levou Clark para uma área mais silenciosa. Ele providenciou água de coco gelada. Após algumas respirações profundas, o tremor de seu corpo finalmente cessou. Estou salvo, Clark pensou com sincera gratidão. O casal que o socorrera em silêncio, a equipe que agiu rapidamente e o espaço tranquilo, tudo foi um alívio. Era possível transmitir tanto carinho e preocupação sem uma palavra sequer? A gentileza silenciosa dos brasileiros era por vezes mais persuasiva do que qualquer idioma. Após se recuperar, Clark agradeceu à equipe. Embora pudesse ir embora, decidiu retornar ao restaurante. Ele queria completar a observação da cena do almoço,
Ao retornar, o grupo chinês problemático estava na fila do buffet. Pegue muitos frutos do mar. Vou pegar a carne, disse um. O outro acenou, voltando com pratos empilhados de comida. Não era porção para si, mas para os outros. Clark sentiu repulsa. Além disso, ele testemunhou uma mulher tentando devolver um prato de comida à travessa do buffet. Para Clark, que sabia que a regra implícita de um buffet era pegar apenas o que se consumiria, essa ação era uma violação grosseira da regra. Sentados à mesa, os chineses tinham espalhado comida por todo o espaço em quantidades obviamente excessivas. Crianças gritavam e corriam pelo restaurante, esbarrando nas mesas e derrubando água sem que ninguém pedisse desculpas. A equipe do hotel tentava intervir, mas as tentativas eram ignoradas ou afastadas com risos. Clark não pôde deixar de murmurar. Será que são mesmo do mesmo povo? Sua mente não processava apenas o olhar do jornalista, mas também o desapontamento pessoal. Para ele, que havia sido resgatado pela sutil gentileza brasileira, o contraste era doloroso. A funcionária voltou para verificar seu estado. Com a voz um pouco mais firme, Clark disse que estava bem. A moça sorriu, dizendo: "Qualquer coisa, por favor, nos chame." Clark lembrou-se do casal idoso e quis agradecê-los. Ao voltar para a sala de espera original, viu-os se preparando para partir. Ele se aproximou e acenou levemente. O casal sorriu e acenou de volta. Aquele sorriso tocou Clark profundamente. Ele tentou dizer obrigado em português. O senhor parecia surpreso, apertou os olhos e respondeu calmamente: "Cuide-se." A troca foi breve, mas Clark percebeu que a curta conversa continha um calor que transcendia o idioma. No Brasil, a conexão entre as pessoas parecia ocorrer através dessas partes não verbais, a expressão, o gesto, o tom. Ao sair do hotel, Clark sentou-se num banco da praça próxima, rabiscando suas observações em seu caderno. O tumulto e a desconsideração dos turistas chineses contrastavam com a preocupação inaudível dos brasileiros. Em poucas horas, a diferença era gritante, suficiente para preencher páginas de um relatório. Ele olhou para o céu. O suave sol da tarde espremia-se entre os edifícios. Naquele ar calmo e limpo da cidade, sentiu seu espírito se integrar lentamente ao ambiente. "Nunca pensei que existiria um lugar assim", ele murmurou. Seus olhos começaram a captar algo novo. Após descansar no hotel, Clark decidiu visitar a Lapa no dia seguinte, um ponto turístico clássico do Rio. A mistura de história e modernidade, o burburinho da rua, dos arcos à área de pedestres, aliviaram seu humor. Ele notou uma loja de artesanato em uma viela. Produtos brasileiros com design, como camisas e acessórios, pareciam elegantemente expostos. Havia camisetas estampadas com o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, ao lado de outros artigos culturais. Clark encontrou uma camiseta do Cristo Redentor que lhe agradou e a pegou. Naquele instante, uma mão se estendeu por trás e arrancou-a de sua mão. Ele se virou surpreso. Era uma mulher de meia idade que exibia um sorriso frio e foi em direção ao caixa. A postura dela deixou Clark sem fala. Estava na minha mão, ele pensou. Pela conversa, ele discerniu que era uma turista falando mandarim. A série de ações não tinha polidez nem desculpa. Era como se ela tivesse o direito de fazer aquilo. Outros clientes notaram, mas ninguém disse nada. Era a última camiseta do Cristo com aquele design. Clark ficou deprimido. No entanto, uma jovem vendedora, que parecia ter visto a cena, aproximou-se. "Temos mais no estoque", disse ela. "Vou buscar para o senhor." Ela rapidamente trouxe uma camiseta nova. Clark agradeceu. A vendedora, usando um aplicativo de tradução no celular, comunicou-se com ele de forma amigável. Este é muito popular entre os estrangeiros. Dizem que a combinação do Cristo e a paisagem é de boa sorte. Ela ainda ofereceu: "Temos muitos outros designs." O seu jeito humilde e prestativo aqueceu o coração de Clark. Acabou comprando a camiseta e mais algumas outras. Olhando para a camiseta na sacola após o pagamento, Clark sorriu. Após o item ser silenciosamente arrebatado, ele experimentou uma gentileza tão espontânea e natural. Sentiu como se o Brasil tivesse silenciosamente aplicado um bálsamo em sua alma ferida. Com a reportagem no Rio concluída, Clark seguiu para o próximo destino, a China.
Devido à intensidade de sua experiência no Brasil, ele sentiu um leve receio, mas seu dever o impulsionou. A comparação exigia que a pesquisa fosse feita da mesma forma. Ao chegar, Clark hospedou-se em um hotel famoso no centro da cidade. No dia seguinte, visitou um renomado buffet, replicando o formato de observação do Brasil. O cenário era completamente diferente, como ele suspeitava. Conversas altas, clientes na fila que pareciam lutar por comida, pratos transbordando e comida caída no chão sem ser limpa. Tudo isso estava muito distante da atmosfera organizada que ele havia testemunhado no Brasil. Clark ficou especialmente chocado com a falta de ordem. As pessoas furavam a fila e, quando a comida diminuía, pegavam grandes quantidades com urgência. A mentalidade parecia ser de garantir o alimento enquanto havia, em vez de pegar apenas o necessário. As mesas pós-refeição estavam cheias de restos, incluindo pratos quase intocados, sem o menor senso de desperdício. Molho respingava até nas toalhas de mesa. Cenas inéditas no Rio de Janeiro fizeram Clark franzir a testa. Na rua, a diferença era igualmente notória. Lixo espalhado. Em um parque, ele viu uma criança fazendo suas necessidades no meio do caminho. O ruído era incessante. Buzinas de carros e gritos eram onipresentes. O respeito silencioso que ele havia sentido no Brasil era quase inexistente. Clark sentia seus nervos à beira do colapso. Ele havia procurado entender a diferença através da reportagem, mas a realidade esmagadora o estava sobrecarregando. Será que isso é o normal? Ele se perguntava, embora todos ao seu redor agissem naturalmente. Após alguns dias, o problema auditivo de Clark começou a ressurgir. O sintoma, que havia se manifestado apenas uma vez no Brasil, infiltrava-se em sua rotina na China. A intensidade do som, a proximidade das pessoas, a falta de ordem, tudo isso levava seus sentidos ao limite. Eu não estava tão cansado no Brasil, ele percebeu, experimentando como a distância entre as pessoas e a qualidade do ar influenciavam profundamente seu bem-estar. Clark cancelou grande parte de sua agenda e decidiu retornar ao hotel mais cedo. Ele tinha material suficiente para o relatório e seu corpo alertava que continuar poderia levá-lo a desmaiar novamente. De volta à Inglaterra, Clark revisou suas anotações da viagem. O contraste nítido entre os dois lugares, o choque indescritível ainda ecoava em sua mente. Ele releu então as discussões online. Ao encontrar um tópico intitulado "Por que a diferença entre os povos asiáticos é tão grande?", ele acenou vigorosamente. Comentários que espelhavam sua viagem estavam ali. Se um chinês for quieto e educado, é provavelmente um brasileiro. Nota, a confusão aqui reflete a premissa original do jornalista sobre a dificuldade de distinguir etnias. Se vierem em grupo, os chineses sempre causarão algum incidente, mas os brasileiros tentam se misturar e respeitar o ambiente. Trabalho em hotel. Os quartos dos brasileiros, ao fazer o check-out, são incrivelmente limpos. Lixo em um só lugar. Os chineses insistem em seu próprio jeito, os brasileiros respeitam as regras locais naturalmente. Clark visualizou o gentil casal do Rio e a vendedora da loja. Eles não fizeram nada extraordinário, mas no calor do momento agiram com consideração e ofereceram assistência discreta. Em contraste, as pessoas na China impunham sua própria maneira, com pouca consideração pelo outro ou pelas regras. Por trás disso, talvez houvesse diferenças de educação, cultura e estrutura social em larga escala. No entanto, na impressão de um viajante, era inegavelmente claro qual grupo era mais confortável de se estar perto. Baseado em sua experiência, Clark decidiu intitular sua reportagem "A disparidade na etiqueta, o contraste entre a graça brasileira e o comportamento turístico chinês". O título continha a verdade de seu sentimento. A missão de Clark Hamilton havia terminado, mas uma pergunta permaneceu em seu coração. Por que os brasileiros podem ser tão silenciosamente gentis com os outros? Não era apenas uma questão de boas maneiras ou disciplina. O cuidado desinteressado, a preocupação natural para não incomodar o outro, era talvez uma estética profundamente enraizada na sociedade brasileira. Em contraste,
Pessoas que insistem em impor seus próprios hábitos e costumes em qualquer lugar tornam a coexistência transcultural difícil. Se isso não é um traço individual, mas o resultado de uma educação e cultura social, então a escolha é clara. O que a sua atitude significa para o outro? Clarke escreveu por fim. A gentileza do brasileiro é silenciosa e discreta, mas aprendi que ela pode ser a esperança do mundo. Através da perspectiva de Clarke, a cultura do Brasil e a conduta de seus cidadãos, em contraste com a conduta de um grupo de turistas estrangeiros, foram vividamente apresentadas. A cortesia e a consideração que são dadas como certas no Brasil são, de fato, particularmente respeitáveis de um ponto de vista global. Qual é a sua opinião sobre a experiência de Clarke? Por favor, compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários. E se você concorda, curta e inscreva-se no canal. No próximo vídeo, exploraremos o Brasil pelos olhos do mundo. Obrigado por assistir até o fim.